Bom dia, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia escolar, vamos lá? E hoje, nessa terça-feira, como vocês já sabem, nós já iniciamos lá no nosso grupo, fazendo nossas orações, nossos ritos iniciais. E agora nós vamos dar continuidade aqui nessa gravação. E aqui nós vamos hoje, como vocês sabem, essa semana nós estamos trabalhando com um livro didático em todas as matérias. Hoje, na aula de matemática, não será diferente. Nós vamos dar continuidade com as atividades do livro, ok? Então vamos lá, podem pegar o livro de matemática, ok? Enquanto vocês pegam o livro de matemática, a tia vai começar a explicação da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar trabalhando com os números ordinais. Como o próprio nome já diz, números ordinais indicam ordem. Então, no livro de matemática, tá? A tia só vai colocar aqui uma folhinha de explicação, tá? Só para vocês entenderem melhor um pouquinho, tá bom? Olha, então, no nosso livro de matemática, os números ordinais estão na página 24, tá? E o que é mais importante para vocês, para que vocês possam entender o que são os números ordinais? Os números ordinais, eles indicam a posição, a ordem ou o lugar em que ocupa esses números ou algo, alguém, alguma coisa, tá? Sempre a posição de algo ou de alguma coisa, sim? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, olha. Vocês lá na fila, quando nós fazemos a fila para cantar o hino nacional, sempre não tem a primeira pessoa da fila e assim sucessivamente? Então, significa que cada um ocupa um lugar, cada um ocupa uma posição e dentro dessa posição cada um tem uma ordem. Essa ordem, ela é sempre a ordem original, sim? Então aqui, como vocês estão vendo na tela aí, a tia colocou números ordinais. Coloquei aqui o símbolo, né? Porque sempre vem um número com um tracinho e uma bolinha, ou um ozinho, né? Ou um azinho. Quando nós vamos falar no feminino, tem um tracinho com um azinho. Quando nós vamos falar no masculino, tem o tracinho e uma bolinha, como se fosse um ozinho, tá bom? E aqui nós temos os números com esse símbolo, tá? E do lado nós temos como se escreve por extenso. Então nós temos aí, ó, o primeiro, aí se escreve primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. Aí nós chegamos no 20º, aí continua, volta tudo novamente. 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º e 30º. E assim volta tudo de novo. Aí 30º, depois 40º, depois 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º. Aí volta tudo de novo, 100º e assim sucessivamente, 200º, 300º, 400º, 500º, 60º, 70º, 80º, 90º, milésimo, tá? Realmente, tem uns que são assim meio complicados, até pra gente falar, não é? E aqui tem todos, tá? Qualquer dúvida é só vocês voltarem na folhinha, olharem direitinho, tá bom? Então, vamos dar continuidade agora no livro, continuar no livro, tá bom? No livro, lá na nossa página 24, vem falando dos números ordinais, tá vendo? Então, vem, ó, os números ordinais indicam posição ou ordem ou lugar. Por exemplo, no mês de outubro, do calendário ao lado, então tem o calendário em cima do lado, tá vendo? Olha, então vem outubro, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vem todos os dias do mês. Por exemplo, o mês de outubro no calendário ao lado é, primeiro pontinho,
A primeira segunda-feira é dia 4. O terceiro sábado é dia 16. A quinta sexta-feira é dia 29. E o segundo domingo é dia 10. Viu? Deu a posição, deu a ordem de cada um desses números, né? Lugar que cada um ocupa, né? Observe como se leem alguns números ordinais. Então, vê os números ordinais, ó. Primeiro, segundo, aí décimo, 11º, 20º, 23º, 30º, 40º, 45º, 50º, 57º, 60º, 68º, 70º, 79º, 80º, 87º, 90º, 94º, centésimo, 101º, centésimo, 26º e milésimo. Então, aqui também no livro vem apresentando para a gente esses números ordinais, que indicam ordem, lugar, posição. E é isso que a gente tem que entender. Porque em tudo que eles aparecerem, eles vão estar ligados ou ao lugar, ou à ordem, ou à posição de algo ou de alguém, tá? Não se esqueçam isso. Então, vem aí agora as atividades para a gente responder, ó, os exercícios, né? Então, vem número 1. Indique com algarismo cada número ordinal. Depois, escreva o sucessor do número ordinal por extenso e com algarismo. Então, aí tem letra A, 16º. Então, você vai escrever o 16º, tá? Não esquece do risquinho e o ozinho, tá? E embaixo você vai escrever o número sucessor, que vem depois, 17º, e escrever ele também em forma de algarismo, mas ordinal, tá bom? E assim, letra B, 31º, 54º, 99º, tá? E depois o número 2 vem assim, ó. Observe a sequência de bandeirinhas. Se ela continuar seguindo o mesmo padrão, então que cor terá a 20ª bandeirinha? Então você vai aqui, continua aqui essas bandeirinhas, tá vendo aqui embaixo as bandeirinhas? Então você vai continuar aí. Aí parou no nona bandeirinha, né? Então você vai imaginar, são 2 laranjinhas e uma verde. Então mais 2 laranjas, mais uma verde, mais 2 laranjas, mais uma verde, até chegar na 20ª. E aí você vai ver qual que é a cor da bandeirinha, da 20ª bandeirinha, tá bom? Se vai ser verde ou se vai ser laranjadinha, porque é 2 laranjadas e uma verde. Sempre assim essa ordem, tá bom? Então isso aí essa atividade é uma atividade de raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Depois, na próxima página, na página 25, nós já temos atividades que vão nos relembrar a nossa aula passada de matemática, que nós trabalhamos tabelas e gráficos e estatística, tá? Então, a tia passou a explicação, passei videozinho com explicação. Então, qualquer dúvida, ou vocês perguntam aqui para a tia em áudio, ou é só voltar na aula passada e ver o vídeo, ver a explicação da tia, que tá tudo explicadinho sobre tabelas e gráficos, tá bom? E vem assim, ó, vem número 1, tabela. A seguinte questão foi proposta em uma votação na turma de Alice. Qual é seu animal doméstico favorito? Então, fez essa pergunta na turminha da Alice. Todos os alunos responderam. Aí, na tabelinha, tem animais domésticos favoritos da turma. E vem animal, cachorro, gato, passarinho, tartaruga. Viram? Vem marcas. Então, essas marquinhas, esses quadrinhos com esses risquinhos, são a quantidade de bichinhos que cada aluno tem, ou o total que tem de bichinhos desses na turma. E aí vem o total de cachorro, de alunos que têm animalzinho de estimação, que são cachorro, gato, passarinho e tartaruga. E vem a quantidade de votos que foi escolhido, que cada criança escolheu. Então, aqui na tabelinha, vocês perceberam que tem alguns itens aí que faltam, né? Por exemplo, tem lugar que tem número, mas não tem os quadrinhos com risquinho. Então, vocês vão completar. Tem lugar que tem o quadrinho, os risquinhos, cada risquinho é um voto, mas não tem o número. Então, vocês vão completar, tá bom?
Então, aí vem, ó, complete a tabela. Esse aqui é o completar a tabela, tá bom? Onde tem o número, vocês vão colocar os risquinhos completando quadrinhos e o total de risquinhos, tá? Onde tem os risquinhos, os quadrinhos, vocês vão colocar o número que tá faltando o número, ok? É só contar os risquinhos e colocar em número, tá? Esse total, viu? Então, só responder, olhar na tabelinha e responder, tá? O número 1. Não precisa resolver a letra D do número 1, tá? Porque a letra D é para fazer em grupo. Como nós não vamos estar em grupo, porque nós não podemos nesse momento ficar em grupo por causa da pandemia, por isso que nós estamos no estudo remoto, então nós não vamos fazer ele hoje não. Talvez quando nós voltarmos, nós façamos em sala, tá ok? Então agora no número 2, nós temos aqui trabalhando com gráfico de barras, tá? Então vem, gráfico de barras. Na volta das férias, cada equipe de uma turma fez uma pesquisa a partir desta questão. Você assistiu a quantos filmes nas férias? Então é uma pergunta, então tem o gráfico do lado. O resultado da pesquisa foi feito pela equipe de Álvaro. Foi registrado nesse gráfico de barras aí do lado. Veja, então aqui no gráfico tem equipe de Álvaro, número de filmes, né? Nós temos um total de 15 e o nome de cada um dos alunos que fazem parte do grupo do Álvaro, né? Então nós temos aí a Andréia, Débora, Fabiano, Álvaro, que são alunos dessa turma. Então, cada barrinha vai até o número ou se aproxima a um número. Então a gente coloca mais ou menos aquele que não foi até o número, a gente aproxima mais ou menos, né? E aí vem perguntando, então vem, letra A, qual dos alunos desta equipe assistiu a mais filmes? A quantidade de filmes esse aluno assistiu, quanto que foi? Então você vai olhar aí na barrinha, vai fazer essa conta, tá? E vai completar, viu? Qual aluno dessa equipe assistiu mais filme? E quantos filmes esse aluno assistiu? Então você vai olhar lá na barrinha, qual que a barrinha tá maior? Ah, é fulano, coloca o nome dele. E quantos filmes esse fulano viu? Vocês vão completar, tá bom? Letra B. Qual dos alunos assistiu a exatamente 11 filmes? É só olhar no gráfico e completar. Quantos alunos assistiram a mais do que 10 filmes? Coloquem os nomes deles. Depois, formule mais uma pergunta sobre esta pesquisa e dê a resposta. Então, você vai imaginar que você também estava ajudando a realizar essa pesquisa e vai pensar numa pergunta para que pudesse ser feita para esses alunos que pudessem encaixar aí nesse gráfico, tá bom? Então, é a letra D, ok? Vamos virar agora, vamos para a próxima página. Nós vamos lá para a página 26. Na página 26, nós temos aí gráfico de segmentos, tá? E aí, vem umas perguntinhas para a gente olhar no gráfico e tá respondendo, viu? Então, vem, número 3. Este gráfico mostra a evolução da medida da temperatura em uma cidade, registrada de 4 em 4 horas durante certo dia. Letra A. Qual foi a medida de temperatura registrada às 20 horas e às 12 horas? Então, você vai lá no gráfico aqui do lado, ó, nesse gráficozinho aqui, tá? E você vai procurar aí, ó, qual linhazinha que vem mostrando pra gente a temperatura e qual que vem mostrando o horário. Aí você vai ver, tem na vertical e na horizontal. Aí, nós vamos marcar, ó, qual foi a medida de temperatura registrada às 20 horas. Então, você vem cá na linha de baixo, vê 20 horas e vai até lá. Ah, era 24 graus a temperatura. Depois, 12 horas. Quantos graus era? 27 graus, tá? Então, você vai ver onde tem a bolinha e vai completar com o número que está em frente a essa bolinha. Letra B. Em quais horários desse dia foram registrados 24 graus? Então, você vai ver lá, 24 graus foi registrado às 8 horas, correto? Então, é só completar. Depois, dos registros feitos às 4 horas e às 8 horas, a medida de temperatura subiu ou caiu? Quantos graus? Então, você vai olhar lá no gráfico, às 4 e 8 horas. Quanto que mediu? De 4 para 8, aumentou ou caiu? Você vai completar, tá? Depois,
Qual foi a medida da temperatura máxima registrada nesses dias? Qual foi a maior temperatura mais alta? Em qual horário? Você vai colocar qual foi e em qual horário, tá bom? Só olhar no gráfico, olha onde que está a temperatura e a hora dela, tá? Tem um pontinho onde elas se encontram. Depois, qual foi a variação de medida de temperatura registrada das 8 horas até as 12 horas? Então, qual foi a variação? Caiu, aumentou? Como que ficou? Qual foi a diferença? Letra F. Escreva no caderno um texto, uma síntese, é um textinho resumido, sobre o resultado obtido nessa atividade. Qual que foi o resultado? O que você interpretou? O que você entendeu aí? A temperatura caiu, subiu muito, ficou muito baixa, quanto mais foi ficando tarde da noite foi aumentando, foi diminuindo? Aí você escreve pouquinhas linhas, tá? Síntese é um resuminho dos dados aí apresentados, tá bom? Aí vem assim, saiba mais, tá? Alguns gráficos, para ficarem mais bonitos e chamativos, trazem imagens relativas ao assunto deles. São os gráficos pictóricos, tá? Veja um exemplo ao lado. Então, ao lado nós temos o exemplo desse gráfico, que traz imagens para nos ajudar a entender aos dados colhidos pelo investigador, né? Número do calçado dos alunos do quinto ano, quinto ano. Número dos calçados, 37, 36, 35, 34, 33. E o sapatinho na frente de cada número indica o total. Então, 37 foram 3 crianças, 3 alunos na sala que calçam esse número. 36, vem o total aí de sapatinhos. 35, o total de sapatinhos. 34, o total. 33, só um aluno que calça 33, viu? Então, aí vem, número 4, pesquisa. Atividade em grupo. Só que nós não estamos em grupos, não vamos ficar em grupo tão cedo, né? Então, nós vamos tentar responder só cada um responder a sua, tá? Então, procure um gráfico pictórico em revista e jornais, pode ser também na internet, você pode ir lá e fazer um print do gráfico, tá? Recorte-o, cole em uma folha de papel sulfite e apresente-o para toda a sua turma. Então, qualquer gráfico que você achar que tem esses desenhos, que venha sendo representado por números, por dados e desenhos, aí esse gráfico, ele é um gráfico pictórico, tá? Ele vai servir para o nosso trabalho. Letra B. Levantem questões referentes ao gráfico pictórico pesquisado e ao gráfico do Sabe Mais. E converse com toda a turma para responder a elas. Então, no caso nós não estamos em turma, você vai fazer 2 questões, tá? Referente ao gráfico que você encontrar que seja pictórico, que tenha desenhos e dados. E aí você vai colocar 2 questõezinhas, sabe? E tirar a foto e mandar para a tia, tá bom? Depois, nós vamos virando aqui a folha, na nossa última questão, aqui, última página de atividades, página 27, vem assim, mais atividades. Aí vem, número 1, o maior planeta do sistema solar é Júpiter, cujo diâmetro mede 142.984 quilômetros. Letra A, quantas ordens esse número tem e quantas classes? Então, nós sabemos que ordem é cada número que forma esse algarismo, cada algarismo, que forma um número, é uma ordem. E de 3 em 3 algarismos, nós temos uma classe, tá bom? Completa, viu? Então, tá aí, eu acho que vocês não vão ter dúvida, tá? Número 2, pense na sequência dos números naturais e complete com igual, é igual a, é menor do que ou é maior que. Então, menor, igual ou maior, tá bom? Vocês vão completar para a tia. Maior, igual, menor ou maior. Os números aí, tá? Número 3. Imagine que você vai girar um clips nessa roleta. Complete cada afirmação com sempre, nunca, às vezes. Então, você pode pegar um clips, colocar aqui por cima do círculo e girar ele aqui, tá? Só para você ver o que vai dar, tá? Ou qualquer
tem um bonequinho que você quiser em casa para você girar, só para ter algo para você girar por cima aqui para ver como vai parar, só para ter uma noção, tá bom? E o último 4, lá embaixo da página, ó, quem sou eu? Aí é para vocês pensarem, eu quero ver quem vai conseguir interpretar aí essas perguntas e acertar esse número, tá? Sou o número entre 600 e 700. Tem 100 números pra gente saber, né? Tirando o meu algarismo das centenas, obtém-se um número entre 40 e 50. Opa, melhorou. Entre 40 e 50, diminuiu para 10, ó. Meu algarismo das unidades é igual ao das dezenas. Nossa, então facilitou demais. Então agora é só olhar qual que é o algarismo da unidade, que é o mesmo da dezena, e imaginar esse número aí, entre 40 e 50 e 600 e 700, tá? Então quero ver quem vai conseguir encontrar esse número, tá? Manda para mim o número aí, viu? Quero ver, tá? Meus amores, as atividades que nós vamos resolver em matemática no livro são essas de hoje, tá? Essas páginas que a tia passou, tá bom? Qualquer dúvida, manda um áudio lá para a tia, pergunta para a tia, tá? Que eu estou à disposição de vocês. De 8 até meio-dia e 20 eu estou à disposição de vocês todos, tá bom? Qualquer dúvida, estarei pronta a ajudar, tá bom? A sanar essa dúvida. E fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe vocês, que guardem vocês. Por favor, usem máscara, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, tá bom? Beijo no coração, que Papai do Céu guarde vocês e até, tá? Uma terça-feira abençoada para vocês.